Especial Saúde está na sua companhia. Seja bem-vindo. Já ouviu falar na marca Pharma Portugal? É uma marca nacional de produção e exportação de medicamentos e está internacionalizada. No ano de 2010, aqui, as 15 empresas portuguesas que integram o projeto Pharma Portugal conseguiram um volume de exportações na ordem de 280 milhões de euros, num total de 500 milhões de euros de exportações na globalidade da indústria farmacêutica nacional. Este vai ser o tema do Especial Saúde, que conta ainda com a presença de António Vasco Carneiro, do programa Harvard Medical School Portugal, que hoje nos vai dizer se comer à noite engorda mais ou não. Mito ou realidade? Fique connosco para saber. Em 2005 foi fundada a Pharma Portugal, uma marca que identifica as empresas farmacêuticas portuguesas exportadoras e os seus produtos. Esta iniciativa público-privada, lançada pela Apipharma em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a AICEP e o Infarmed, é constituída por 15 empresas com atividades de produção, inovação e desenvolvimento e comercialização de medicamentos de uso humano e veterinário, bem como de matérias-primas. Hoje vamos saber como tem evoluído a Pharma Portugal desde a sua formação há 6 anos. São meus convidados João Gomes Esteves, vice-presidente do Conselho Geral da CIP, primeiro vice-presidente da CIP e também presidente da mesa da Assembleia Geral da Apipharma, José Vital Morgado, administrador executivo do Conselho de Administração da AICEP, e António Chaves Costa, vice-presidente da Comissão Especializada de Produção e Exportação da Apipharma e representante da Pharma Portugal. Agradeço desde já aos três por estarem hoje aqui comigo. Dr. Gomes Esteves, é um prazer enorme reencontrá-lo, digamos assim, depois de tantos trabalhos que fizemos em conjunto. O senhor foi durante muitos anos presidente da Apipharma, como todos sabem, e foi no seu mandato que nasceu a Pharma Portugal. Quase que posso dizer que foi o pai, entre aspas, da Pharma Portugal. Quando olha para este projeto, nestes 6 anos, qual é a análise que faz da sua evolução? Olha, faço uma análise francamente positiva. De facto, a Pharma Portugal foi uma ideia que começou a germinar por volta do ano 2003, 2004, e com a ajuda do Ministério da Economia, através do ICEP, nessa altura, não era ainda o ICEP, e também do Ministério da Saúde, do Infarmed, chegámos à conclusão que uma das formas que havia de manter a chama de que a indústria farmacêutica era um sector estratégico para este país, que hoje em dia já não sei se é ou não é, de facto, já vamos ver isso. Tenho algumas dúvidas, pelo menos em termos reais, claro. Mas a verdade é que já nessa altura nós estávamos convictos de que, dada a dimensão do mercado português, da indústria farmacêutica, que é um mercado bastante pequeno, em comparação com a maioria dos mercados, mesmo europeus, que a possibilidade de haver crescimento das empresas nacionais, das empresas ditas de produção, tinha que passar inevitavelmente por abrir outros mercados. Foi esse o grande objetivo e devo-lhe dizer que me sinto, enfim, hoje particularmente satisfeito daí pelo facto da ideia ter sido implementada e ter sido levada a cabo e continuada a ser conduzida pelas pessoas que hoje são responsáveis pelos destinos da indústria farmacêutica, da Apipharma, porque na realidade conseguiu-se atingir o objetivo, eu diria, um pouco antes do tempo. E o objetivo era duplicar as exportações da indústria farmacêutica num período de 4 a 5 anos. Num todo. 4 a 5 anos. E a verdade é que isso se conseguiu, ou seja, não foi em 2011, não foi em 2010, mas, salvo erro, já em 2009, nós estávamos a exportar mais de 450 milhões 500 milhões é muito. Para quem nos ouve lá em casa, quando se ouve falar de 500 milhões de exportação na totalidade da indústria farmacêutica nacional, considera um número significativo já? Eu costumo dizer que os números valem o que valem e talvez arranjamos aqui um outro termo comparativo. Isso representa mais do que se exporta de vinho do Porto, representa mais do que se exporta em termos de madeiras e de outras atividades do nosso país. O que eu lhe posso dizer é que, se forem dadas condições para que a indústria farmacêutica possa continuar a investir nas exportações e se houver alguns arranjos, digamos, entre o papel que deve desempenhar o Infarmed e o próprio ICEP, eu continuo a acreditar que podemos aumentar as nossas exportações. Se isso de facto não for feito, a probabilidade, digamos, é mínima
e possivelmente iremos assistir, o que eu espero que não, a uma inversão deste trem. Esperemos que não. Deixe-me pegar nas suas palavras e colocá-las ali ao engenheiro José Vital Morgado. Sr. Engenheiro, que papel é que cabe a cada um neste trabalho conjunto, digamos assim, já que o Dr. Gomes Esteves deixou no ar, de facto, que têm de ser dados condições a cada parceiro? Para a ICEP, na altura, o ex-ICEP, quando este projeto se iniciou, foi uma honra podermos participar com este grupo de 15 empresas no desenvolvimento e na expansão e na promoção da marca internacional da Pharma Portugal. Penso que foi uma decisão muito acertada, embora sejam 15 grandes empresas portuguesas, cada vez mais com o crescimento da concorrência internacional. Sim. É fundamental que as empresas colaborem, que se unam, que não vá cada uma por si, como é muito hábito. É muito hábito, não é? No nosso país, e que em conjunto tentem realmente afirmar os produtos e os serviços portugueses lá fora. Portanto, acho que realmente foi uma parceria de muito sucesso. Nós, pela nossa parte, estamos muito satisfeitos com o novo... O que é que precisam para continuar? O que é preciso para continuar? O que se passa é que as condições legais dos quadros comunitários de apoio foram evoluindo, foram sendo alteradas, e neste momento, no quadro comunitário anterior, na altura, o ex-ICEP podia ser parceiro das empresas e destes consórcios de empresas na promoção internacional. Neste novo quadro comunitário de apoio, nós somos organismo técnico, somos nós que analisamos os projetos e, portanto, não podemos ser parceiros diretos. Por outro lado, exige-se, como estes apoios comunitários são essencialmente vocacionados para pequenas e médias empresas, que os projetos que são aprovados tenham um máximo de 20% de grandes empresas, que é o caso destas 15 empresas. Mas, digamos, o nosso apoio vai para além de, digamos, propriamente... De uma visão técnica, não é? Exatamente, e com a nossa rede nós temos continuado a ajudar as empresas da Pharma Portugal. Portanto, me percebo um problema que urge resolver e que não é de resolver cá, é de resolver mesmo em termos comunitários. Exatamente, não é? E acha que é possível ultrapassá-lo ou não? Eu não tenho certeza, eu gostaria muito. Acho que o exemplo da Pharma Portugal é um exemplo a seguir por outros setores. Digamos, este fenómeno da globalização está a dividir o tecido empresarial em dois conjuntos, né? As empresas que conseguem ir sozinhas e que têm capacidade, e um outro grupo de empresas que precisa mais de apoio. Não é o caso da Pharma Portugal. Mas, por outro lado, o que acontece é que consegue ir sozinha, tem talentos, tem competências, tem informação, tem capital disponível para fazer esse trabalho. Mas, por outro lado, há pequenas empresas que precisam mais de apoio. E essas pequenas empresas têm dificuldade em associar-se. Que poderiam juntar-se, se calhar, ao grupo. E têm dificuldade em associar-se, gostam muito de ir cada uma por si. E este exemplo de associação, este exemplo de grandes empresas que dão elas próprias o exemplo de irem em conjunto competir nos mercados internacionais, é uma lição para empresas mais pequenas e de média dimensão que deviam seguir este exemplo. Engenheiro António Chaves Costa, há aqui um medo de que a Pharma Portugal possa acabar? Foi isso que eu posso depreender ou não? Vai continuar independentemente do que vier aí em termos comunitários? Não, a Pharma Portugal é para continuar. Eu concordo com o que foi dito até agora. Tem sido uma parceria de sucesso entre estas três entidades e falo pela indústria farmacêutica e pela Apifarma, mas sei que também pelos outros dois players que estão envolvidos, que nós queremos continuar, independentemente dos apoios, e vamos continuar. Será que de alguma maneira as regras comunitárias podem diminuir as condições de trabalho da própria Pharma Portugal? Bom, isso é evidente que diminui um pouco em termos de apoio, mas mesmo sem os apoios financeiros, porque sabemos que nesta altura, e sejamos realistas, nesta altura, é bastante complicado neste momento falar de apoios e de fundos. Nós, de qualquer maneira, achamos que com as valências que o AICEP tem, as valências do Infarmed e a própria Apifarma e o grupo das empresas, podemos fazer um trabalho bastante profícuo em conjunto. E há uma série de medidas, enfim, que nós temos vindo a estudar no seio do grupo e que já foram apresentadas, medidas de redução de custos de contexto, que são medidas tipo simplex, para usar o termo, que não têm custos para o Estado significativos e que podem ajudar a dinamizar todo este processo de internacionalização e de exportação. Claro. Falo, por exemplo, enfim, de uma maior celeridade na aprovação, por exemplo, de algumas AIMs, que são autorizações de introdução no mercado de produtos para exportação, ou a manutenção dessas mesmas autorizações
mesmo que não estejam em território nacional, não caducarem, desde que as empresas explicitem e mostrem que é para exportação. Enfim, há alguns exemplos que, sem grandes custos, poderão ser implementados, podem ajudar e, portanto, as empresas estão, e a Apifarma, muito empenhadas nisso, e eu sei que as outras entidades seguramente também. O que é que exportamos e para onde? Isto é importante lá em casa as pessoas saberem, não é? Que produtos é que exportamos? É que produzimos em Portugal e exportamos, e para onde? Porque podemos pensar que habitualmente é para os PALOP. Não é só para os PALOP, segundo sei. Quer-nos explicar para onde o que é que exportamos e para onde? Não é só para os PALOP. Também dentro da própria Europa, América do Sul, Médio Oriente, e portanto... E mesmo na Europa, não é? Dentro da Europa também, e mesmo dentro da Europa, também mais para leste, a Rússia é um mercado que também a crescer e que vamos querer tentar explorar mais. Portanto, não se resume aos PALOP, embora exista uma ligação que é normal, que é natural, e são mercados que têm ainda muito potencial também. Claro. E estão na ordem de prioridades, em primeiro lugar, de facto, Angola e Moçambique também estão aí. O nosso principal volume de exportação é para aí, em termos de medicamentos? Não sei se poderei talvez dar uma ajuda, uma vez tenho acesso, digamos, a estatísticas mais atualizadas. O que é interessante, e acho que a indústria está de parabéns, porque consegue vingar nos mercados mais difíceis e mais exigentes. O primeiro mercado para a exportação de produtos farmacêuticos é a Alemanha, depois é o Reino Unido. Quem diria? E agora apareceu um mercado que está a crescer muito e é muito importante, a língua portuguesa, que é Angola. Já se exportaram o ano passado 40 milhões de euros de medicamentos para Angola. E é também interessante verificar que nos primeiros 6 meses deste ano as exportações cresceram 50% em relação ao igual período do ano passado. Portanto, o que significa que a indústria está... que as empresas que exportam estão realmente... Doutor? Isto é um milagre ou não? Ou é feito com muito trabalho? Costuma-se dizer às vezes os milagres dão muito trabalho. Não é? E este é um milagre que dá muito trabalho, não é? Este milagre eu acho que dá muito trabalho, mas também gostava de deixar uma mensagem que eu acho que para as empresas continuarem este trabalho precisam também de uma base, continuar com uma base sólida cá em Portugal. E é importante estabilidade, alguma estabilidade para as empresas então projetarem-se para fora e poderem canalizar os seus investimentos. E aí entramos naquilo que o Dr. Gomes teve 70 anos a implementar, que é, de facto, a indústria farmacêutica ser vista como um setor estratégico, como falou há pouco. Essa sua luta, doutor, já vem de há muitos anos. Houve alturas em que eu pensei que, de facto, isso tivesse sido conseguido, mas depois, quando é necessário cortar, é na saúde, é nos medicamentos e, de facto, a indústria farmacêutica aí não consegue impor-se. O que é que falta, de facto, aqui? O que é que era necessário? Nós sabemos que estamos em crise, é um período mau. Como é que se resolve? É possível estarmos a olhar para a indústria farmacêutica e estarmos a dar esse apoio e essa visão estratégica num período de crise ou não? Ou, neste momento, é um momento a resposta à sua pergunta é muito simples. Para que, de facto, digamos, isso seja verdadeiro, é só o que é necessário, a vontade política. Porque uma coisa, digamos, é fazer as declarações de princípio. Claro. Repare, este governo, por acaso, tanto quanto eu sei, ainda não declarou oficialmente a indústria farmacêutica como um sector estratégico. Mas os outros governos anteriores, todos desde 1990 e qualquer coisa, 92. Todos o consideraram como tal. Um sector estratégico. E é, de facto, um sector estratégico para este país. Porque uma das preocupações, por exemplo, que nós temos na CIP, é que nós temos um tecido industrial que as pessoas não se podem esquecer. Das tais cerca de 400 mil empresas que estão declaradas, eu tenho aqui os números, os últimos números de agosto de 2011. Repare, das cerca de 400 mil empresas que existem neste país, nós temos, se juntarmos só as micro e as pequenas empresas, temos 56% do tecido industrial. E quando falamos de microempresas, estamos a falar de empresas que têm 2, 3 empregados. Quando estamos a falar de médias empresas, estamos a falar até 20 empregados e com volumes de faturação que não passam os 2 milhões de euros. Portanto, 56% são logo. Se juntarmos a seguir as médias, ouça, acabamos por chegar a um número de 90 e tal % das nossas empresas em Portugal não têm mais do que 100 funcionários, 100 empregados e não faturam mais do que 13 milhões de euros por ano.
Okay. Temos depois cerca de umas tais 1000 que são as grandes. E que são as grandes responsáveis por parte das exportações que nós fazemos. Okay. O que é que acontece na indústria farmacêutica? Eu creio que as pessoas não se podem esquecer. A indústria farmacêutica é um sector muito específico. Para já, talvez dos mais regulamentados que nós temos no nosso país. Cada vez mais. E neste momento não é só regulamentado já a nível de Portugal. É a nível de Portugal, é a nível europeu e é a nível de todos os outros países com quem nós temos um relacionamento comercial ou institucional, ou seja o que for. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é que dentro da saúde, a indústria farmacêutica é de facto, digamos, a área que está mais bem analisada, onde, eu diria, nem vou mensalmente, quase quinzenalmente, o Ministério da Saúde, o Governo e nós, a indústria, sabemos exatamente o que se passa, onde é que se gastou, onde é que não se gastou e como é que se gastou. Claro. E, portanto, há uma tentação muito grande de ir sempre cortar na mesma fatia. Eu costumo dizer muitas vezes que a indústria farmacêutica representa nas contas do Ministério do Serviço Nacional de Saúde, da Saúde, cerca de 20%. Repare, mesmo que continuem a baixar e a baixar mais estes 20%, não é aqui que tem que resolver o problema. Não é aqui que vai resolver o problema. Aqui há uma parte mínima do problema. Portugal, né? São os outros 80%. Claro. E na medida em que é uma indústria muito regulamentada, na medida em que, repare, o número de fábrica, de indústria propriamente dita que existe em Portugal, hoje são fundamentalmente companhias portuguesas. Companhias portuguesas, pois é isso. Isto é um mercado muito pequeno. Claro. Onde, digamos, as companhias portuguesas... Mas o que é que pode acontecer, Dr. Gomes Esteves? Aí é que eu quero chegar. O que é que pode acontecer, de facto, se não houver este incentivo à inovação? Tem que ser dadas duas coisas à indústria farmacêutica. Primeiro, alguma estabilidade legislativa. As pessoas não se podem esquecer, quando se prepara um produto novo na indústria farmacêutica, leva 10 anos a chegar ao mercado. Claro. E não podemos andar todos os dias a alterar regras do jogo. A segunda questão é de que, repare, eu não tenho dúvida nenhuma e acho que a indústria farmacêutica tem vindo a contribuir de uma forma decisiva para que o Serviço Nacional de Saúde possa, digamos, criar e ser sustentável. Mas a verdade é que tudo tem limites. Claro. E hoje em dia, os instrumentos financeiros que há para se atingir os mercados externos vão sendo cada vez mais reduzidos. Não é só dizer que queremos exportar. É que hoje em dia, para de facto se criarem estes mecanismos, e saúde, mais uma vez, o trabalho que o ICEP tem feito nesta matéria. Claro. Penso, no entanto, que valeria a pena um dia, com calma, se encontrar, talvez, dentro do próprio ICEP, eu chamar-lhe um coordenador, uma pessoa especializada, digamos, em indústria farmacêutica. Porque a especificidade da indústria farmacêutica é muito grande. É muito grande. Fica já. E deixo esta questão. Seria muito interessante. Sim. Portanto, o que seria fundamental agora era que, de facto, ou seja, que chegássemos aos tais mínimos. Um dos últimos números que tenho é que a contribuição da cadeia do medicamento para, digamos, ajudar a esta crise vai ser, ao longo de 2011, já de 450 milhões de euros, dos quais a indústria contribui com 300 e muitos milhões. Ou seja, isto tem um limite. Claro que tem. E qualquer dia, que o meu receio é, se continuamos por esta via e a olhar exclusivamente para esta via, a indústria farmacêutica não tem condições para se financiar a si própria e continuar, digamos, a aumentar as exportações. Engenheiro José Vital Morgado, o atual Executivo está dentro do conhecimento desta realidade e sabe quais são as vossas pretensões? Ou não? Ou ainda não houve tempo para, de facto, fazer esta... Penso que sim. Digamos, os programas de apoio são públicos e, portanto, eles estão definidos e estão aprovados para Bruxelas, claro. E temos que nos cingir a eles. É porque isto está ligado, isto não se liga só às exportações. Quando se fala em exportações, é muito mais o que está para trás, não é? Exato. É emprego e há muito mais coisas ligadas a esta área. Mas para além dos sistemas de incentivos que existem para apoiar a expansão internacional, existem também sistemas de incentivos à inovação e, digamos, e a indústria é um bom exemplo, um ótimo exemplo de inovação que está disponível. Nós temos apoiado, através desse sistema de incentivos à inovação, algumas grandes empresas do setor
essencialmente na área da investigação e desenvolvimento. Não é? E como é que a marca Pharma Portugal é vista lá fora? Como é que é aceito lá? Eu tive a oportunidade de participar ou de visitar a convite da Pharma Portugal, uma das maiores feiras do setor, que se realizou há uns anos em Madrid, onde eu estava na altura a trabalhar, e que vi realmente o prestígio com que esse grupo de empresas estava na feira, e as pessoas que o visitavam, e realmente às vezes espantadas pela qualidade dos produtos que estavam expostos e que estavam ali disponíveis para serem vendidos. Nem cá dentro de Portugal, se calhar, se imagina. Talvez. Quem está na indústria, se calhar, sabe, sim, quem está ligado à área sabe, mas quem está no exterior, isto não sai lá para fora, não sai para o grande público. É uma pena. De facto, é uma pena porque é um exemplo a seguir por outras empresas, por outras empresas que se podem associar. Até, não é? E também esta decisão que este grupo de empresas teve de criar uma marca. Uma marca hoje é um ativo estratégico das empresas. Importante. Portanto, muito importante. E, portanto, todo este exemplo que foi feito por este grupo de pequenas empresas é realmente algo que outras devem seguir e que nós estamos na disposição de apoiar. Mas só dar uma achega às estatísticas que tive a verificar, no ano de 2004 exportavam-se 70 milhões de euros e agora exportam-se 300. Portanto, isto deve-se realmente apenas às empresas. Claro. Nós tentamos facilitar a vida, encontrar parceiros, ajudar, mas o grande esforço e os grandes vencedores tem a ver com o trabalho de cada um. Tem a ver com o trabalho de cada um. E há mercados. Nós tínhamos combinado com a Apifarma fazer, há uns meses, e penso que podemos retomar, fazer, digamos, uma missão ao mercado de Angola. O mercado de Angola é onde as coisas têm corrido muito bem nas exportações de medicamentos. Para o ano, o mercado de Angola vai crescer 10,5%. Vai crescer, e tudo isso, e, portanto, vai crescer mais do que a China, vai crescer mais do que a Índia. E noutros mercados, Moçambique, as exportações para Moçambique, na generalidade de produtos portugueses, nestes 6 meses cresceu 57% em relação ao ano passado. Portanto, estes países de língua portuguesa estão a crescer muito. E podem representar realmente boas oportunidades de negócios para o setor e nós estamos sempre disponíveis para Engenheiro António Chaves Costa, há pouco não me respondeu. O que é que exportamos? Que muitos telespectadores devem estar. Mas, afinal, que medicamentos é que exportamos? Quais são os medicamentos? São todos os medicamentos que são feitos em Portugal? Diversas plataformas tecnológicas, portanto, desde injetáveis, sólidos, semissólidos, mas muito injetável, líquidos, enfim, as várias tecnologias que existem, sabemos-las produzir cá, temos muita qualidade, temos as fábricas certificadas por as ISOs mais robustas e, portanto, conseguimos exportar para os mercados mais exigentes. Claro. Sim, para a Alemanha. Todo o tipo, sim, mas também se faz outro tipo de produtos cá, inclusivamente as próprias matérias-primas. Também há fabricantes com peso na área mais de química, na área humana, animal e matéria-prima, não é? Sim, também saúde animal também. E, portanto, nós temos, enfim, uma qualidade e uma tecnologia que ombreia com os melhores estándares europeus. Quais são os objetivos da Pharma Portugal num futuro próximo? Os objetivos, nós temos o desejo e acreditamos que é possível dobrar novamente essas exportações, assim sejam atendidas, mas no prazo de 3 anos, assim fossem atendidas, enfim, as diversas medidas que temos vindo a estudar e que eu lhe falei há pouco, de redução de custos de contexto, e que pudessem ser implementadas. Se elas puderem ser implementadas, pensamos que isso é possível. Achamos que é muito ambicioso, mas pensamos também que é por aí, precisamente pelas condicionantes que existem no mercado interno, não só pela conjuntura, mas pela própria dimensão do mercado, vai ter que ser por aí. E, portanto, nós temos esse objetivo. Dr. Gomes Esteves, qualquer país europeu que tivesse uma Pharma Portugal na mão, uma Pharma França, uma Pharma Espanha, etc., daria condições que nós não estamos a dar neste momento? Não, repare, dentro da Europa é muito difícil, digamos, hoje em dia, com a legislação comunitária que existe, os países poderem fazer uns de uma maneira, outros de outra. Claro. Há realmente sempre países mais hábeis e mais voluntariosos do que outros. E nesse aspecto nós somos excelentes alunos e cumpridores, digamos, das normas comunitárias. Basta olhar aqui um bocadinho para o que se faz em Espanha, não precisamos de ir mais, e vemos que
existe ali alguma flexibilidade. Mas eu penso que não é por aí que, de facto, hoje em dia valeria ou valerá a pena, digamos, nós andarmos à procura. Eu creio que, de facto, vale a pena, sem dúvida nenhuma, por um lado, continuar este trabalho, tentar melhorar, juntamente com o ICEP e com o próprio Infarmed, e agilizar, digamos, estes processos, conhecer melhor os mercados e definir, digamos, muitíssimo bem, dar uma dimensão maior à própria marca. Farma, exato. Claro. Porque, repara, a indústria farmacêutica é uma indústria com características, por isso é que eu dizia há pouco, vale a pena haver alguém a conhecer bem, e há pessoas dentro do ICEP que o fazem, precisam, logicamente, estar mais focados nesse sentido. É quando se diz exportar, nós não podemos exportar os produtos todos que se produzem em Portugal. Isso dá outro programa, e que nós, portugueses, não beneficiamos, antes pelo contrário, começamos a ter rupturas de estoques em Portugal. E, de facto, não se pode exportar tudo o que se quer. E falhas depois de medicamentos. Temos de facto, ter a nossa imagem, ter cada vez uma imagem mais forte, esta imagem da Farma Portugal, de qualidade, porque, como dizia o António Chaves Costa, as nossas fábricas continuam a manter estándares de produção, ou seja, iguais ou superiores a qualquer outra fábrica de produtos farmacêuticos, seja na Alemanha, na Inglaterra, seja onde for. Portanto, não é um problema de qualidade. Claro. Senão não aceitariam os nossos produtos, como é lógico. Não é? Para que, digamos, tudo isto possa continuar a ser consequente e nós podemos continuar a aumentar as nossas exportações, é importante, em primeiro lugar, que as empresas tenham condições para manter os seus investimentos e manter as suas fábricas. É que eu acho que, de facto, com transparência, o Governo, compreendendo a crise, mas repare, muita desta crise pode ser ultrapassada através de sectores que sejam estratégicos e que possam aumentar, digamos, a sua contribuição. E as exportações são fundamentais para nós podermos avançar. É uma questão de outra forma, não há crescimento, o mercado é um mercado reduzido. É o que é. Não há crescimento, não há emprego, não há emprego. E sabemos o que é que acontece. Muito obrigada, Dr. Gomes Esteves. Muito obrigada aos três por me terem acompanhado neste especial saúde. Foi um prazer. Lançámos no outro programa de saúde o Farma Portugal. Continuamos agora e esperemos que daqui a 2 anos, como disse o Dr. António Chaves Costa, estejamos aqui para dizer que o Farma Portugal conseguiu atingir os 600 milhões, o Farma Portugal, juntamente com a Indústria Nacional, em exportações, os 600 milhões de euros. Muito obrigada aos três. Muito obrigado. Quero ainda fazer referência à parceria que o Especial Saúde tem com a editora Lidl e dizer que o livro da semana é da autoria de José Pinto Carmona e tem por título Cardiologia, Casos Clínicos. O professor António Vaz Carneiro está já a postos. Ele vai dizer-nos se comer à noite engorda mais ou não. Será mito? Será verdade? Vai já saber a seguir. Eu despeço-me, foi um prazer estar consigo. Já sabe, até para a semana. Saudações. Do programa Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vaz Carneiro. Se há uma área onde existe uma grande quantidade de mitos e crenças, essa é sem dúvida a área da saúde. Comer à noite engorda mais. A preocupação exagerada sobre a obesidade, criada por muitos e muitas pacientes e alimentada por alguns profissionais de saúde, é um dos fenómenos mais presentes no nosso dia-a-dia. Não há dúvida que a obesidade, especialmente quando marcada, não é boa para a saúde. Mas, na maior parte dos casos, o problema refere-se aos efeitos estéticos negativos, constantemente alimentados por padrões de beleza que glorificam a magreza, por vezes extrema. As soluções preconizadas incluem dietas de composição variada, exercício físico e até cirurgias abdominais em casos extremos. Em termos da dieta, um dos mitos que mais frequentemente se ouve é o de que comer à noite engorda mais do que durante o dia. A explicação seria que o nosso metabolismo diminui durante o sono, permitindo assim uma maior acumulação de gordura proveniente das calorias dos alimentos ingeridos. O erro desta afirmação baseia-se no facto de que o ganho ponderal deriva de um balanço positivo entre o que se ingere, medido pelas calorias fornecidas nos alimentos, e o que se gasta, no metabolismo basal e da atividade física. A altura em que se ingerem os alimentos é indiferente em termos deste balanço calórico, já que se tivermos de engordar, tanto faz comer demais de manhã, como à tarde, como à noite. Isto mesmo foi provado em 2 estudos recentes em que, em mulheres suecas obesas, foram comparadas com outras mulheres não obesas.
identificando-se uma maior ingestão alimentar nas primeiras, mas não se tendo detectado qualquer diferença entre a altura do dia em que estas mulheres comiam. Num outro estudo semelhante em homens, verificou-se exatamente a mesma ausência de relação entre as horas da ingestão alimentar em obesos quando comparados com não obesos. Em resumo, se não quiser engordar, o melhor é fazer dieta. Do programa Harvard Medical School Portugal, despeço-me. Do